Paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a quinta lição da Escola Bíblica dos Jovens, que data do dia 2 de maio de 2021. É a nossa primeira lição desse mês de maio. Eu estou aqui para ministrar, então, a lição de número 5. Estamos estudando nesse trimestre sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E a lição de número 5 traz por título o caráter da pregação de Paulo. Você que está sempre conosco, é muito bom vê-lo por aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, um canal por certo de bênção para você. E você que está chegando agora, eu já te convido a pegar a tua revista, assim como eu, pegue a Bíblia Sagrada, um marca-texto e um bloco de nota para anotar todas as referências que a gente passa durante a lição, para que isso possa agregar na tua vida, no teu saber, no teu conhecer, para que posteriormente você possa ler com calma as referências bíblicas que aqui a gente passa. O nosso texto do dia diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, né? Paulo falando, olha, minhas palavras, elas não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu venho a vós, né? Em demonstração do Espírito e de poder. A nossa síntese de hoje diz assim: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crer, né? A revista não está desfazendo de uma boa oratória, de um bom conhecimento acerca da palavra, acerca de assuntos seculares, mas o que é indispensável, né? É a ação do Espírito Santo na vida do propagador do Evangelho, né? É a unção que está sobre a nossa vida. A unção faz a diferença, né? O nosso objetivo geral, né? Nós temos nessa lição 3 tópicos, e o nosso objetivo geral no primeiro tópico é saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus. Então Paulo, ele era capacitado e chamado por Deus. Logo mais à frente eu quero aprofundar isso contigo. No tópico 2 é mostrar que a confiança de Paulo não estava no seu intelecto, ainda que ele tivesse, ainda que era um homem muito sábio, né? Mas a sua confiança não estava naquilo que ele sabia. E no tópico 3, o tópico derradeiro, o nosso objetivo geral é refletir a respeito do que precisamos saber para recebermos a salvação. O nosso texto bíblico de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, né? Você que tem tempo, você que pode, leia todo o verso 13, você que também disponibiliza de mais tempo ainda, leia todo o livro de 1 aos Coríntios, né? Que é o alvo da lição, ou é o alvo do trimestre, né? E você que pode também, né? Assista aqui mesmo no nosso canal a lição dos adultos, né? Porque a lição dos jovens e dos adultos nesse trimestre está linkando uma com a outra e todas para o desenvolvimento geral do trimestre. Então você que pode, assista, vai agregar muito na tua vida, no teu ministério, no teu chamado e no teu conhecimento. Para finalizarmos então a parte introdutória, nessa lição veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Ele não usava de sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. Seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória, mas levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo, né? Então, o alvo de Paulo, né, não era apresentar, não era encher de holofotes o seu eu, a sua pessoa, o seu ego, né, mas era apresentar a Cristo aos seus ouvintes.
Com isso, então, concluímos a nossa introdução. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Vamos agora adentrar os nossos tópicos e subtópicos e resumi-los de uma forma prática, clara, bem objetiva para o nosso crescimento espiritual. Eu te convido também, eu sempre digo também, melhor dizendo, que você na sua casa leia toda a lição, leia todo o texto. A gente aqui resume de uma forma mais prática, mais objetiva, aquilo que salta aos nossos olhos na lição, mas você com calma em casa, releia a lição, todos os textos que aqui passamos, todas as referências bíblicas que aqui damos, para que você possa compreender de uma forma plena, clara e concisa tudo que está relativado à lição. Tópico 1 traz por título: Paulo era capacitado e chamado por Deus. Eu quero ir a dois textos nesse momento. Paulo era capacitado, né? Onde é que está isso? Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz: não que sejamos capazes, né? É Paulo dizendo, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, ou glória, ou aleluia. Paulo está dizendo assim, não que a gente seja capaz, né? Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. E como lemos ali, ele era capacitado e chamado por Deus. Agora vamos ao segundo texto, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, chamado, né? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, né? Então Paulo, ele era capacitado por Deus e foi chamado segundo a vocação de Deus. O tópico 1 tem 3 subtópicos. O primeiro dele, a formação religiosa de Paulo no judaísmo, né? No judaísmo. Como todo judeu, ele recebeu uma educação familiar e também na sinagoga, né? Aqui tem muitas lições para tirarmos desse pedacinho da lição, e eu quero tirar 2 lições primordiais agora nesse momento. A primeira lição, né? Aqui é a educação, né? A lição está dizendo, ele foi educado pela sua família. A primeira lição, que é a educação cristã começa em casa. Eu repito, a educação cristã, ela não é responsabilidade do líder, ela não é responsabilidade do pastor, ela não é responsabilidade do obreiro e nem da igreja. A formação da educação cristã, ela é responsabilidade do pai e da mãe da criança. E a segunda lição é que em casa nós formamos discípulos. Os discípulos não são formados apenas na igreja, mas os discípulos são formados dentro de casa. É dentro de casa que a criança tem o primeiro acesso à palavra de Deus, pela vida do pai, pela vida da mãe, o primeiro acesso à oração, ao jejum, à consagração, à busca de Deus, né? E o livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, vai dizer assim: ensina a criança no caminho. A Bíblia não diz ensina a criança qual caminho, ensina a criança no caminho. O que é isso? É você estar andando de mãos dadas com a criança no caminho para que tu ensine elas. E para que eu devo ensinar? Para que quando ela for grande, ela não venha se desviar desse caminho. Então eu concluo dizendo que o dever de criar e educar os filhos sempre foi, é e sempre será dos pais. Aleluia! E quem são os filhos rebeldes na escola? São os filhos que são rebeldes em casas, ok? Quem são os filhos que falam palavrões na rua? São os filhos que falam palavrões em casa. Quem são os filhos que não respeitam ninguém na igreja? São os filhos que não respeitam os pais em casa. Então toda educação dos filhos vem de casa. Glória a Deus. Continuando, estando algumas disciplinas seculares, estudando algumas disciplinas seculares, além do Pentateuco, Paulo aprendeu o hebraico e certamente o aramaico, provavelmente entre o final de sua adolescência
e o início da sua juventude, Paulo foi de Tarso a Jerusalém para ser instruído pelo mestre fariseu mais conhecido da época, Gamaliel, né? Onde está isso? Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3. Gamaliel foi membro do Sinédrio e um dos rabinos, né, mais respeitados de Jerusalém. O que é o Sinédrio, né? O Sinedrim, né, é formado por 70 anciões, sacerdotes, né, e sábios do meio do povo, e mais o sumo sacerdote, né? E o que é rabino? O rabino é um mestre, né? O ensinador, né? O rabino, ele era um dos mais respeitados que havia em Jerusalém no seu tempo. A religiosidade ou rigor ao cumprimento da lei o transformaram em perseguidor dos seguidores de Cristo, entendendo estar fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo, né, com a sua religiosidade, com o seu rigor religioso, com suas leis, normas e preceitos, fez de Paulo um grande perseguidor da igreja de Cristo, né? E alguém olha e diga, mas irmão, esse Paulo que era perseguidor, que era algoz, né, da igreja, como pode ter sido esse grande homem de Deus, esse grande apóstolo, escreveu mais da metade do Novo Testamento, como pode? Paulo mesmo responde. E aonde é que ele responde? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, né, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todos os lugares. Ordena o quê? Que se arrependam. Aleluia! Então a Bíblia está dizendo, Paulo está falando que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que Deus ordena aos homens que se arrependam de seus pecados, creiam no seu Filho, aceitem o Evangelho para que possam gozar de uma vida eterna com o Salvador. Para concluirmos então no finalzinho, ali Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer. Aonde? Ali aonde, né? No caminho de Damasco, né? Paulo pegou carta para ir a Damasco perseguir os irmãos, né? Mas no caminho de Damasco, Jesus se revela a Paulo, né? E Paulo tem um encontro com Jesus onde ele tem a vida mudada, transformada e de perseguidor, né? Ele passa agora a ser perseguido, né, da igreja. Você faria bem, querido irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, que está assistindo essa videoaula, em ler todo o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, né, onde se dá a chamada do apóstolo Paulo. Você com calma em casa, leia todo o livro, versículo por versículo, leia, pondere, veja o que ali está escrito, né? Mas eu quero destacar apenas o verso 15, né, que diz assim, né, disse-lhe porém o Senhor, né, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Subtópico 2, a formação educacional e ministerial de Paulo. A educação, né? A formação da educação ministerial de Paulo. Como judeu da diáspora, né, já falamos sobre a diáspora na aula passada. Você que pode, que tem tempo, procure a 4ª videoaula dos jovens, assista, a gente lá faz algumas ponderações sobre a diáspora e com certeza vai ser de proveito para a tua vida, né, e para o teu ministério. Como judeu da diáspora, também recebeu a educação helenista, né, em uma escola grega. Tarso era uma cidade importante e tinha uma das 3 maiores universidades do mundo da época, né, da sua época, do mundo antigo, né? Então Paulo ele recebeu, né, ali muita sabedoria grega, né? Continuando ainda, quanto à sua formação ministerial, né? Após sua conversão no caminho para Damasco, ele se dirigiu à Arábia, né? Em seguida retornou para Damasco e ficou nessa cidade por 3 anos. Depois subiu para Jerusalém e ficou ali por um período de 15 dias na companhia dos apóstolos Pedro e do apóstolo Tiago. Depois ele viajou para a Síria e para a Cilícia.
E após esse período de preparação, anote, sublinhe, marque com o teu marca-texto essa palavra, após o período de preparação, né? Como é importante se preparar para fazer a obra de Deus, como é importante se preparar para um ministério cristão, para o magistério cristão, como é importante a preparação, né? Foi enviado pela igreja de Jerusalém juntamente com Barnabé para Antioquia. O apóstolo não era um aventureiro, ele teve um longo processo de capacitação. Anote também esse texto, né? Juntamente com a preparação vem a capacitação para o desenvolvimento, né, da obra que Jesus tem nas nossas vidas. Antes de assumir maiores responsabilidades no ministério. O que é isso? Então, antes de Paulo assumir maiores responsabilidades no ministério, Paulo se capacitou, Paulo se preparou, né? Eu acho interessante isso. O tempo da preparação, o tempo da capacitação. José foi criado no deserto, né? José, né, filho de Jacó, foi criado no deserto. Para quê? Para ser usado no palácio, né? Moisés foi criado no palácio. Para quê? Para ser usado no deserto. Fique tranquilo. Deus sabe aonde te plantou. Deus sabe aonde vai te usar. Deus sabe os meios e as maneiras que Ele preparou para usar a tua vida, para te preparar e para te capacitar. Não fuja do processo de Deus na tua vida. Esteja você no palácio, esteja você no deserto. Deus está usando esse local para te preparar, para te capacitar para uma grande obra que Ele tem na tua vida. Glória a Deus. Com isso concluímos o subtópico 2, avançamos agora ao subtópico 3 do tópico 1, que traz por subtítulo a autoridade do apóstolo Paulo, né? Quando escreveu aos Gálatas, Paulo afirmou que o seu chamado, a exemplo dos outros profetas do Antigo Testamento, se deu quando ele ainda estava no ventre de sua mãe, né? O Salmo 139 vai dizer, né, que Deus, antes que a gente fosse formado no ventre, Deus já tinha escrito todos os nossos dias, né? E assim eu quero ir a outro texto da palavra, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que te formasse na madre, né? Antes que saísse, né, da madre, né? Antes que te formasse no ventre, antes que saísse da madre, né? Te santifiquei, e as nações te dei por profeta, né? Então o plano eterno de Deus para a minha, para a tua e para a nossa vida, né? Antes que a gente fosse formado no ventre, antes que saíssemos da madre, Deus já tinha um propósito para a nossa vida. Continuando ainda, Paulo assevera que entendeu o seu chamado quando o Senhor revelou a ele o seu próprio filho, Jesus. Dessa forma, ele argumenta que não fora chamado pelos apóstolos, mas pessoalmente pelo Jesus ressurreto, defendendo assim a legitimidade de seu apostolado, né? Eu quero comentar aqui, né, concernente ao chamado. Podemos ter três tipos de obreiro, né? Concernente ao chamado, podemos ter três tipos de obreiro. Qual é o primeiro tipo? O oferecido, né? Eu não estou falando do proativo, o qual sempre está pronto a servir, porque isso é ótimo. O obreiro proativo é coisa maravilhosa, mas eu estou falando daquele, né, do oferecido. Quem é o oferecido? O oferecido é aquele que, se não der para entrar pela porta, ele arromba e entra pela janela, né? Esse é o oferecido. Então eu tenho um conselho para te dar, né? Não force a barra para entrar aonde Deus não quer te colocar. Não arrombe a porta, porque se for para você entrar, Deus vai abrir a porta para você. O segundo é o sorteado, né? O obreiro sorteado. E quem é esse, né? Estamos falando de Matias, né? Que está lá em Atos, né? Capítulo 1, do verso 15 ao verso 26. Os sorteados, né? E também o terceiro tipo de obreiro, o chamado, né? Lembrando que chama, né? O chamado é aquela chama
que arde no peito, né? Esse, quando chega, né, ele vai destravando tudo que estava retido, a obra avança, o reino propaga, o evangelho é pregado, as almas são alcançadas, né? E o reino de Deus cresce, né? O obreiro chamado, né? Como é bom ser chamado, capacitado, vocacionado pelo Todo-Poderoso, o soberano da igreja, a saber, Jesus Cristo. Com isso, avançamos ao tópico 2, que traz por título: a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro dele: Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. E quão lindo é o obreiro que reconhece, né, que o seu potencial, né, ele vem de Deus, né, ele foi dado por Deus, né, e Deus é quem opera em todas as coisas. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio do sofrimento e das aflições, né? Então a gente aprende, nota que os sofrimentos, as aflições são bons professores para a vida cristã. Um texto importante nesse momento está no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 3, né? Que ele vai nos dar então, né, uma lição que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? No finalzinho do tópico, para concluirmos, com toda a sua experiência intelectual e ministerial, o apóstolo dos gentios conhecia sua dependência de Deus. Ele buscava com humildade glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da sua vida. Então, embora Paulo fosse um homem de grande intelectualidade, de um grande ministério, ele reconhecia a sua dependência de Deus. Eu sei que eu falo aqui na maioria para jovens, e eu te dou um conselho, jovem: por mais bom que você seja, por melhor que seja o dom que Deus colocou em você, dependa sempre de Deus, seja sempre dependente da ação, da graça e da misericórdia de Deus na tua vida. E três pré-requisitos para fazer a obra de Deus eu quero deixar para você nesse momento. O primeiro requisito para você fazer a obra de Deus é que você precisa ser nascido de novo. Você precisa ter nascido de novo. O que é isso, irmão? Ter uma experiência verdadeira com Deus, com o Criador, com o Jesus ressurreto. O segundo pré-requisito é que você precisa ter convicção da tua chamada. E quem sabe eu falo nesse dia para alguém que está triste, para alguém que está desanimado, para alguém que está sem rumo, para alguém que não sabe qual é o próximo passo, qual é a próxima ação que deve tomar. Eu quero te dizer que se você tiver convicção na tua chamada, você não desiste, você não retrocede, você não larga o arado, você não volta atrás, mas você vai ao Senhor Jesus buscar força, buscar graça para continuar fazendo a obra de Deus. A convicção do chamado faz com que a gente não desista, faz com que a gente não desanime e faz com que a gente não abandone a obra de Deus. E o terceiro pré-requisito: a gente precisa ser humilde para aprender. Quão bom é tratar com pessoas humildes, de espírito manso. Difícil é tratar com pessoa arrogante, que acha que sabe tudo, que pode tudo, que tem condição de desempenhar todas as funções, mas bom mesmo é tratar com o humilde, né? O soberbo, ele sempre diz que sabe tudo, mas o humilde, ele sempre está pronto a aprender. Glória a Deus. O segundo subtópico: Paulo não usava nenhum tipo de ostentação humana. O que é isso, ostentação humana? Nenhum tipo de exibicionismo, né?
Paulo, ele pregava o evangelho da sua forma simples, mas repleto de graça, de poder e de demonstração do Espírito. Da metade para o final, o apóstolo Paulo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Corinto. Estes gostam de chamar a atenção para si e demonstrar um conhecimento que não tem, né? Geralmente, quem se diz ter muito conhecimento, quem geralmente diz fazer muitas coisas, geralmente não tem e não faz, né? Porque quem é, não fala, né? Quem é, não fala. Quem é, demonstra, né? Aquele que pode, né? Aquele que vai, aquele que faz, não fica falando que pode, que vai ou que faz. Ele demonstra que ele pode, que ele faz e que ele pode operar, né? Que pode realizar a obra de Deus. Ele não fica se vangloriando. Ele simplesmente, com humildade, né? Ele vai lá e faz aquilo que veio à sua mão. Um texto importante nesse momento, né? É o texto do capítulo 15 de Provérbios, versículo 33, que diz: o temor do Senhor, né? É o princípio da sabedoria e a humildade. Nós estamos falando sobre humildade, né? A humildade precede a honra. Glória a Deus. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Glória a Deus. Avançando então ao subtópico 3 do tópico 2. Paulo confiava na revelação do ministério da sabedoria de Deus. Da metade para o final, Paulo conhecia bem a cultura grega, mas depois de sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria, que tem em Cristo sua maior revelação, né? Os gregos falavam que eles eram, né, o berço da sabedoria, né? E Paulo por um tempo pensava isso também, mas a lição está dizendo, a Bíblia outorga o que a lição está dizendo, que Paulo conhecia bem a cultura grega, né? Ele conhecia bem que os gregos arrazoavam para si, que eles eram portadores da verdadeira sabedoria. Mas a lição diz: mas depois da conversão de Paulo a Jesus Cristo, ele descobriu que a verdadeira fonte da sabedoria que tem em Cristo sua maior revelação, né? Outro texto importante para a gente ir nesse momento está no mesmo livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que diz: o temor do Senhor, né, é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Então não tem como ser sábio de verdade se antes de a gente ser sábio, a gente não temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai, né? Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Como um sábio grego poderia aceitar isso? Um homem que foi condenado como criminoso, teve a morte mais humilhante e agora ser a expressão exata de Deus, um ser perfeito. Então os gregos, né, não só os gregos, mas diversas culturas não compreendiam como alguém que morreu como um criminoso, que foi humilhado até a cruz do Calvário, pudesse agora ser a exata expressão de Deus, né? Mas eu te explico como isso aconteceu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, né? E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Oh glória! Então o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. No mesmo livro de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, ó glória, que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Essa palavra é poder na tua vida, é poder na tua família, é poder, aleluia, em nós, porque nós somos salvos.
Com isso, então, concluímos o tópico 2, avançamos agora para o tópico 3, que traz por título tudo o que precisamos saber para receber a salvação, né? Tópico 3, o tópico derradeiro, esse também tem 3 subtópicos. O primeiro dele, a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta, né? Então, o poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. O próprio livro de Apocalipse, né? Que é o livro do final dos tempos, aonde vai nos revelar tudo que vai acontecer, é Apocalipse, né? É o livro da revelação. Então não está selado, está revelado. A mensagem da salvação está revelada, o Cristo da igreja está revelado, a sua mensagem à igreja está revelada. Todos podem ter acesso a essa mensagem. Trata-se do plano divino para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela pela pregação do Evangelho, né? Então a gente nota que o sacrifício de Cristo, né, foi a maneira que Deus achou de resgatar o homem, de religar o homem consigo mesmo, porque a Bíblia diz que o homem estava morto em seus pecados, em seus delitos, mas Cristo nos religou ao Criador. Então, o seu sacrifício, né? Cristo não foi um mártir, não, Cristo não foi um mártir, Cristo foi um sacrifício, e ele mesmo vai dizer, né? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, né? A minha vida ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, né? Tenho poder para dar e poder para tomá-la de novo. Este mandamento recebi de meu Pai, né? É o que Cristo fala, glória a Deus. Então Cristo se deu pela humanidade, né? Se deu em sacrifício agradável a Deus pela nossa culpa e pelo nosso pecado. No finalzinho, então, para concluirmos, assim só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. A Bíblia diz, né, que o Espírito é quem convence o homem, né, da justiça, do juízo, né, do seu pecado. É o Espírito quem convence. Eu quero ler um texto no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, né, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará, né, o que há de vir. Então o Espírito Santo que desceu em Pentecostes há mais de 2000 anos é o mesmo Espírito que está aqui comigo, que está aí com você, que está nos anunciando, né, e imprimindo em nosso coração as verdades eternas de Deus. Aleluia! Subtópico 2, disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo, do outro os que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção, né? Então note que Paulo faz dissensão, né? Quem recebeu o Espírito do mundo, quem recebeu o Espírito de Deus, né? O Espírito do mundo, né? Ele vai dizer que ele tem a sua base na injustiça e na corrupção. Um texto importante nesse momento está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno, né? Então o que ele está dizendo? Nós, a igreja, somos de Deus, pertencemos a Deus, somos propriedade peculiar de Deus. Mas o mundo, que mundo? O sistema, né? Esse jaz do maligno, é o que João está dizendo. Na mesma carta de João, né, a primeira carta de João, capítulo 2, versos 16 e 17, ele vai dizer assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, querido jovem que me escuta,
querido aluno que me ouve, escolha fazer a vontade de Deus, escolha fazer a vontade de Cristo, escolha ser dirigido pelo Espírito Santo, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece, aleluia, para sempre. Do meio para o final, a paixão e a concupiscência do ser humano, né? O que é concupiscência, né? É apetite carnal descontrolado, né? A vontade da carne, né? Descontrolada, né? Isso é concupiscência, né? A paixão e a concupiscência do ser humano o impede de receber o Espírito de Deus. Continuando, por isso Paulo diz que os que recebem o Espírito de Deus são ensinados por ele e assim vivem as realidades espirituais e podem discernir a vida sob a sabedoria de Deus. Então, quem pode discernir a vida sobre a sabedoria de Deus? Aqueles que são dirigidos, né? E aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, né? E a gente entende, então, por que, né? Que as pessoas, elas não discernem as coisas de Deus, elas não discernem as coisas espirituais. Por que, irmão Rubenson? Livro de Paulo, né, aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, anote essa referência, capítulo 4, versículo 4, que diz, né, nos quais o Deus deste século cegou os seus entendimentos, né, o entendimento dos incrédulos, cegou para quê? Para que eles não resplandecessem a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas para que elas não recebessem a luz do Evangelho de Cristo, né? Glória a Deus. Com isso, vamos avançando ao último subtópico da lição, subtópico 3, do tópico 3, que traz por subtítulo: o salvo tem a mente de Cristo, né? Glória a Deus. O salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base na sabedoria humana, né? E consideravam os demais como crianças espirituais. Todavia, o apóstolo Paulo rebate esses membros dizendo que se eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e a consideravam loucura, então na realidade eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus, né? E aonde está essa argumentação do apóstolo Paulo, né? Aonde foi que Paulo se deteve a argumentar dessa forma com os membros da igreja de Coríntios, né? Essa argumentação está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao verso 14. Mas eu te convido com o tempo, né, a ler todo o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios para você entender o tema, né? Entender do que se trata, do que Paulo está falando, do que Paulo está combatendo e do que Paulo está tentando ensinar, né? Lá no finalzinho, então, para a gente concluir essa lição, assim, quem é um cristão maduro, né? Assim, quem é um cristão maduro, ele é aquele que vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo, né? A nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Eu sempre digo, a nossa mente, ela é o maior campo de batalha que existe, né? Por isso que a gente tem que buscar ter a mente de Cristo, né? Eu sempre digo que não podemos impedir que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, né? Os maus pensamentos, né? Mas a gente pode impedir que esse passarinho não faça ninho, né? O que é isso? A gente às vezes não pode impedir que um pensamento ruim venha à nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele ache guarida na nossa alma, no nosso espírito, nos tirando assim então o foco da chamada, do propósito de Deus. Para concluirmos essa lição, então, eu quero ir ao último texto dessa lição, que está na carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz, né? Isso é interessante. Irmão, marque esse texto.
Esse texto é por demais importante, ele é por demais de relevante, não só para esse ponto da lição, mas para a nossa vida cristã. Olha o que diz o texto: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso pensais. Aleluia! Então, se for de boa fama, se for justo, se for puro, se for amável, se há virtude nisso, pensais. Então, irmão, o meu desejo é que a gente possa ter a mente de Cristo, é que a gente possa cumprir essa palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que os maus pensamentos não venham achar guarida na nossa mente, não venham desviar o nosso foco da nossa chamada, do nosso propósito, do nosso ministério, mas que a gente venha pensar naquilo que seja de boa fama, que seja amável, que seja amigável, que seja de boas virtudes. Amém? Se tudo isso foi bênção na tua vida, se esse ensino foi bênção na tua vida, se essa lição foi bênção no teu ministério, eu te peço por gentileza, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. E se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero te dizer que logo abaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem ali um link que leva direto para o meu grupo no Telegram, onde eu tenho um grupo preparado para você, onde eu disponibilizo todo o PDF da lição, com todos os textos que eu uso, com todas as ponderações que eu faço, com as minhas anotações. Logo depois que tu assistir esse vídeo, clica no link, entra no grupo secreto do Telegram e esse material vai estar disponibilizado para você lá. Eu também posto material bíblico, teológico, semanalmente no grupo do Telegram. Aqui também tem um link que te leva direto para o meu Instagram, onde nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, e aqui embaixo também tem um grupo no Telegram também, só que esse grupo é para os alunos do Apocalipse. O nome do grupo é Apocalipse Descomplicado. Então você que se interessa pela matéria, você que gosta do livro de Apocalipse, entre também no grupo do Apocalipse. São dois grupos no Telegram, um que eu destino a material bíblico, teológico e as lições da escola bíblica dominical dos jovens e dos adultos, e o outro grupo que eu destino apenas a falar tão somente de Apocalipse. Então me siga aqui no Instagram, ali no Instagram, me siga aqui no YouTube e entre para os grupos do Telegram para você poder estar mais pertinho de mim e tendo acesso a mais material de qualidade. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima lição, a lição de número 6. Te convido a assistir a lição de número 5 dos adultos e também na continuação do trimestre. Que Deus te abençoe, graça e paz.